E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química Geral. Na videoaula de hoje vamos fazer aqui este exercício. Fizemos em aulas passadas um exercício bem parecido com esse aqui, só que a substância analisada, era o metanol e não o etanol, como é neste caso aqui, tá bom? Olha só pessoal, então vamos lá. Escreva a equação balanceada para a reação que ocorre quando o etanol C2H5OH líquido é queimado ao ar. Bom, se você já assistiu a videoaula que eu fiz sobre o metanol, que era balanceamento dessa equação, só que para o metanol, essa aqui vai ficar bem fácil, tá bom? Caso você não viu, eu vou explicar de qualquer forma e dá para fazer, tá bom? Olha só pessoal, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer para poder balancear aqui essa equação química, a gente vai colocar aqui qual é a nossa equação. O que a gente tem? Diz que o metanol, a fórmula molecular dele é C2H5OH. Então vamos por aqui, ó, C2H5OH, líquido. E é uma combustão, ele fala que é uma queima, que a gente tem aí no ar. Ou seja, a gente tem o metanol e ele vai queimar no ar. Então mais O2, tá bom? Que é o ar gasoso. Esses são os nossos reagentes. E essa combustão vai liberar alguns produtos. Bom, sempre que você tiver uma molécula que ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio, apenas esses tipos de átomos, tá bom? Carbono, hidrogênio e oxigênio, e você fizer uma reação de combustão, ou seja, uma queima, então você vai liberar CO2 e água, tá? Sempre. Então vamos lá, ó. Essa é uma combustão, porque diz que é uma queima, beleza? Vai liberar CO2 mais água. O CO2 e a água estão na forma gasosa, tá bom? Eu vou pôr aqui só para o CO2, ó, gasoso, mas a água também tá bom? Eu vou pôr aqui, só que vai ficar meio fora da folha pra gente, tá? Acho que a câmera não vai pegar. Mas beleza, a água também liberada em forma gasosa. Agora o que a gente precisa fazer? Precisamos balancear essa equação química, certinho? Lembrando que aqui, ó, nós temos os reagentes, e desse outro lado temos os produtos. Temos que balancear essa equação química para deixar que o número de átomos nos reagentes seja igual ao número de um determinado tipo de átomo nos produtos. Como assim? Por exemplo, o carbono, ó, quantos átomos de carbono eu tenho em todos os reagentes? Se você perceber, a gente tem apenas 2, ó, que está aqui, ó, certo? C2. Nos produtos, a gente tem quantos átomos de carbono? Apenas 1, tá só carbono aqui. Quando não tem nenhum número aqui embaixo, é a mesma coisa do que ter o número 1. Ou seja, aqui a gente tem um átomo de carbono e aqui a gente tem 2. Então a gente tem que balancear essa equação, aumentar o número de átomos de carbono desse lado, certinho? A mesma coisa a gente vai fazer para hidrogênio e para oxigênio, tá bom? A gente vai contar quantos hidrogênio, quantos oxigênio tem desse lado e desse lado, e vamos tentar aí balancear essa equação, tá? Então vamos começar. Eu vou repassar essa equação aqui embaixo, vou copiar ela, só que um pouquinho mais reduzida. Eu não vou colocar, ó, o estado em que se encontram essas moléculas, tá bom? Líquido, gasoso, aqui gasoso. Não vou mostrar isso para a gente economizar um pouquinho de espaço, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui o metanol, o etanol, C2H5OH mais O2, formando CO2 mais água, certinho? Então beleza. Então olha só, o que a gente vai fazer? Eu percebi que aqui, ó, a gente tem 2 átomos de carbono, aqui a gente tem apenas 1. Então eu vou colocar um coeficiente 2 aqui na frente da molécula de CO2, tá? De dióxido de carbono. Para quê? Para a gente balancear o número de átomos de carbono. Então, ó, agora eu tenho 2 átomos de carbono aqui nos produtos e 2 átomos de carbono aqui nos reagentes, certinho? Esse coeficiente ele funciona assim, ó.
Quando você coloca o coeficiente 2 aqui na frente, quer dizer que você tem duas vezes a quantidade de átomos de carbono que você tem aqui embaixo. Como aqui embaixo não tem nada, é a mesma coisa do que ter o número 1, tá bom? Então vou pôr um 1 aqui, ó. 2 vezes 1 quer dizer que eu tenho 2 átomos de carbono. Aí esse 2 ele também vai multiplicar pela quantidade de átomos de oxigênio. Aqui eu já tinha 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 2 tenho 4 átomos de oxigênio. Ou seja, eu dobrei a quantidade de moléculas de CO2. Era uma, não aparecia nada porque era uma, é como está aqui em cima. E agora são 2, beleza? A água, eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Beleza, vamos lá, ó. Átomos de carbono a gente sabe que a gente já balanceou. Vamos olhar agora átomos de oxigênio. Aqui nos reagentes eu tenho 3. 2 aqui, com mais um aqui no etanol, certinho? Então são 3. Nos produtos eu tenho um oxigênio na água e eu tinha 2 oxigênios aqui no CO2. Então estaria balanceado. Seriam 3. Como eu coloquei esse coeficiente 2 aqui para balancear o átomo de carbono, eu também aumento a quantidade de átomos de oxigênio. 2 vezes 2 tenho 4 átomos de oxigênio aqui no CO2, mais um átomo de oxigênio na água, eu tenho 5 átomos de oxigênio. E do lado dos reagentes, já tinha contado, eu tenho 3, né? Um aqui e mais 2 aqui, certinho? 2 gasoso aqui e um na forma líquida no metanol, no etanol, certinho? Então eu tenho que aumentar a quantidade de átomos de oxigênio aqui nos reagentes. Se eu colocar um 2 aqui na frente do O2, ó, eu vou ter 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio, mais um daqui vou ter 5. 5 átomos de oxigênio nos reagentes e vou ter 5 átomos de oxigênio nos produtos, certinho? Vou copiar aqui a nossa reação de novo. C2H5 OH mais O2, 2CO2 mais H2O, beleza? Agora, então, ó, vou colocar um coeficiente 2 aqui na frente do oxigênio. 2 vezes 2 dá 4, mais um daqui, 5 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos, 2 vezes 2 dá 4, mais um daqui, 5 átomos de oxigênio nos produtos também. Já balancei átomos de carbono e já balancei átomos de oxigênio, certinho? Agora a gente vai contar os átomos de hidrogênio que a gente tem nos reagentes e nos produtos. Eu tenho 5 átomos de hidrogênio aqui, mais um átomo de hidrogênio aqui, dão 6. Nos produtos eu tenho apenas 2, olha só tenho 2 átomos de hidrogênio. E nos reagentes eu tenho 6. São 5 aqui, mais esse daqui dá 6. E nos produtos eu só tenho 2 aqui na molécula de água. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aumentar esse número de hidrogênio que eu tenho na molécula de água. Como? Aumentando o coeficiente aqui na frente, tá? Então, que número vezes 2 dá 6? O 3, né? 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Então, se eu colocar um 3 aqui na frente, eu multiplico, ó, 3 vezes esse 2, que é o índice do hidrogênio, quer dizer que eu tenho mais... eu tenho 3 vezes essa quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui. Eram 2, agora vão ser 6. Balanceei os átomos de hidrogênio. Por sua vez, quando eu coloco esse 3 aqui, ele também multiplica pela quantidade de átomos de oxigênio, que era 1. Agora vão ser 3 vezes o 1. Ou seja, eu aumentei a quantidade de átomos de oxigênio aqui nos nossos produtos. E vou ter que aumentar essa quantidade nos reagentes, tá? Para que eu possa deixar balanceada essa equação. Tá bom? Então vamos lá, ó. Agora eu já coloquei 6 hidrogênios e eu aumentei a quantidade de átomos de oxigênio. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2 2 vezes 2 dá 4. 4 com mais 3 dão 7 átomos de oxigênio. Aqui nos reagentes eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 2 dava 4, com mais 1 dá 5. Se eu tiver um 3 aqui na frente, ó, o que acontece?
3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7 e vai estar balanceado. Não entendeu? Então acompanhe esse meu próximo passo aqui, ó, que você vai entender certinho como é que funcionou esse balanceamento. Mais O2, eu não vou copiar esse coeficiente aqui, ó, porque eu estou pensando em mudar ele, tá? Aí para não virar um rabiscão aqui, eu vou deixar ele em branco. Mas é o 2, tá? Que está aqui. 2 CO2 mais 3H2O. Bom, átomos de hidrogênio, ó, percebam que eu tenho 5 aqui, com mais esse é 6. Então tá balanceado, porque desse lado eu coloquei esse 3 no coeficiente. 3 multiplica pelo 2, né? E vai dar 6 também, tá balanceado. O carbono tem o 2 aqui, tenho 2 CO2, ou seja, tenho 2 átomos de carbono aqui também. O oxigênio, quando eu balancei o hidrogênio, eu acabei desbalanceando o oxigênio, que agora eu vou tentar balancear novamente. Eu não tenho 3 átomos de oxigênio aqui, ó, eu tenho 1, né? Quando não tem nada aqui embaixo no índice, ó, quer dizer que você tem 1, certinho? Você multiplicou 3 por 1, dá 3. Agora aqui, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio, multiplicando pelo coeficiente 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3 dão 7 átomos de oxigênio nos produtos. Nos reagentes tem que ter 7 átomos de oxigênio também, certo? Mas eu tenho 7? Não tenho, ó. Eu tenho quantos? Aí observem aqui nessa equação de cima, ó, porque essa daqui eu tirei o 2. Observem aqui em cima, ó. Eu tenho 2 vezes 2 que dá 4, com mais 1 dava 5. Aí eu pensei em fazer o seguinte, colocar um 3 aqui, porque 3 vezes 2 vai dar 6, com mais 1 vai dar 7, e eu vou conseguir balancear os produtos com os reagentes, beleza? Aí a gente vai conferir para ver se deu tudo certinho, ó. Coloca um 3 aqui na frente. Então vamos lá. Átomos de carbono, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui nos reagentes? Apenas esses dois aqui, certo? Não tem outro átomo de carbono em lugar nenhum nos reagentes. Então a gente vai colocar aqui, ó, 2. Átomos de hidrogênio. Hidrogênio nos reagentes. Vamos procurar hidrogênio aqui, ó. Tenho 5 aqui, com mais 1 aqui, ó, certo? Que é esse átomo de hidrogênio aqui. Quantos eu tenho agora? 5 mais 1 é 6. Então vamos lá, ó. Hidrogênio, 6. E oxigênio? Átomos de oxigênio, eu tenho 1 aqui, ó, se vocês perceberem, e tenho 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7, certinho? Isso para os nossos reagentes. Agora, para os nossos produtos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, eu tenho 2 aqui. Esse 2 vezes o 1 que está aqui embaixo, ó, que é invisível, 2 vezes 1 dá 2 átomos de carbono. Então você põe 2 átomos de carbono. Oxigênio, eu tenho um 2 aqui, tá? Não tem um 2 aqui? Então esse 2 vezes esse 2 dá quanto? 4. 4 átomos de oxigênio. Só que aqui na molécula de água eu tenho 3 vezes 1. Quando não tem nada é a mesma coisa que ter 1. 3 vezes 1 é 3. 3 átomos de oxigênio que eu tenho na água, mais 4 átomos de oxigênio que eu tenho no CO2, dá um total de 7 átomos de oxigênio que eu tenho aqui nos produtos, tá bom? Então coloca aqui, ó, oxigênio 7. Tá bem ruimzinho, tá bem feio esse 2, ó, mas é um 2 aqui em cima, tá? Aqui também, ó, 2, tá bom? Então beleza, ó. Agora átomos de hidrogênio. Aqui na água eu tenho 3 vezes 2 dão 6. No CO2 eu não tenho nada, né? No CO2 aqui eu não tenho nenhum hidrogênio. Então, ó, só esse 3 vezes 2 que dá 6 aqui. 6 átomos de hidrogênio aqui na molécula de água. 6 átomos de hidrogênio aqui nos produtos todos. Já que nos reagentes eu tinha 6. Olha só, pessoal. Carbono 2, carbono 2. Não tá igual? Tá balanceado. Hidrogênio 6, hidrogênio 6. Tá igual? Tá balanceado. Oxigênio 7, oxigênio 7. Tá igual? Então tá balanceado. É assim que se faz balanceamento de equações químicas. Beleza, pessoal? Essa daqui foi mais uma videoaula de como se fazer balanceamento de equações químicas. E qualquer dúvida que você tiver,
às vezes você está com alguma dúvida mais básica, dá umas olhadas nas nossas videoaulas anteriores. A primeira videoaula de balanceamento eu fiquei explicando mais detalhadamente ainda do que nessa videoaula, tá bom? Eu fiquei com moléculas menores, com equações mais simples e uma explicação bem facilitada, bem devagarzinho. Então, se você ficou com dúvidas nessa videoaula, dá uma olhada nas primeiras, tá bom? Então é isso daí e até a nossa próxima videoaula de Química Geral aqui no Estuda Mais.